Meus caros irmãos e irmãs, louvado seja Jesus, por meio do coração imaculado de Maria, nossa mãe, nossa rainha, neste seu mês. A minha saudação fraterna de paz e alegria. O que deve nos preocupar não é tanto o ateísmo galopante do mundo, graçante no mundo, porque isso sempre existiu desde que o mundo é mundo. A desconfiguração de Deus ou a reinterpretação de Deus nas várias culturas tem levado muitas pessoas à descrença, por conta de que não é capaz, de condicionar a vida à ideia de Deus. Então, por exemplo, alguém se apega muito a Siddhartha Gautama, Buda, mas esse Buda não pode fazer nada por ninguém, não pode libertar, curar, salvar, consolar, Tem muita gente que se agarra a Yogananda. Yogananda não pode fazer nada por ninguém, não pode dar graça, não pode merecer perdão, não pode provocar reconciliação. Tem muita gente que vive em função de Sai Baba. Sai Baba não pode fazer nada por ninguém, até porque em vida foi surpreendido com alguns comportamentos inadequados. Então, a experiência do Deus vivo de Israel, a experiência do Deus de Jesus Cristo, está à exposição de todos, mas um pequeno número adere, um pequeno número o quer. Meus irmãos, é incrível como na minha missão, e na missão de padres e missionários e freiras e leigos, nós encontramos pessoas decididamente rejeitar a Deus, decididamente rejeitar a Igreja Católica, decididamente a não cumprirem os evangelhos. Nós encontramos pessoas evangélicas que não têm nenhum motivo para ser evangélica, mas um ódio gratuito à Igreja Católica, um ódio gratuito à pessoa de Maria. Não tem um fundamento no que dizem. São logo tapados pela verdade da exegese. Então o que é que fica? Não sou católica porque eu odeio a Igreja Católica, porque eu detesto Maria, eu detesto os santos. Detesto as imagens, detesto os sacramentos, detesto os padres, mas fundamento mesmo, a teoria mesmo, o condicionamento, digamos assim, ideológico não existe. Eles são anticatólicos porque são anticatólicos, então são ateus porque são ateus, são hereges porque são hereges. O que deve nos preocupar não são essas pessoas. Essa categoria de gente não deve chamar nossa atenção. Até porque muitos usam o ateísmo para poder justificar a vida imoral que leva, os escândalos, a iniquidade, promiscuidade. Muitos são ateus porque não tem que viver, digamos assim, em condição de santidade. Não precisa refletir as virtudes divinas. Então é melhor para cair na gandaia, como se diz, e na prevaricação. A maioria dos ateus são pessoas desonestas, sem ética, que praticam mal, fazem alianças, conúbios. Então isso não deve nos preocupar. Deve nos preocupar uma fé cristã católica não bem vivida, pela metade. Deve nos preocupar um cristianismo, digamos assim, de galope, de etapas. Deve nos preocupar uma fé sem frutos, como aquela figueira que Jesus amaldiçoou, e como eu disse ontem, ali foi a parte humana de Jesus, porque não estava no tempo da figueira produzir o figo. Ali é a humanidade de Jesus. Diversas vezes nós nos vemos cansados de um certo favoritismo eclesiástico dentro da igreja, onde pessoas são tratadas como celebridades, pregadores são convidados como celebridades para um evento, pessoas são escolhidas para cantar no evento, eu digo as pessoas que têm esse dom. E a gente percebe que é um brilhantismo, não é? É um grupo, aqui como no Ceará usa a expressão, é uma panelinha fechada. Isso nas comunidades, nos grupos. Então, quando uma comunidade chama um padre de fora para pregar, aquele padre não é recebido enquanto sacerdote, mas como celebridade, artista, gente famosa, pessoa intocável, um Deus, Então, de repente, que em Fortaleza tem uma cantora, uma pregadora, uma sei lá o quê, não aceita falar numa comunidade por menos de 10 mil reais. Não é verdade? E essa pessoa, um dia desses, estava vivendo de ofertas dos eventos da sua comunidade, do ofertório da missa. Hoje é celebridade, hoje tem milhões na conta. Então, o favoritismo eclesiástico é uma coisa muito triste.
Pessoas que têm direito a sentar-se nos banquetes eclesiásticos. Isso aí é os fariseus e saduceus do hoje, né? Pessoas que são protegidas, praticam toda sorte de erro e são protegidas, praticam toda sorte de iniquidade, de imoralidade, mas tem uma proteção eclesiástica. Então isso é reprodução dos tempos de Jesus, quando os saduceus, os fariseus, sumos sacerdotes, não é? Praticavam essas coisas e havia uma cobertura por parte do Império Romano, um congraçamento entre judaísmo e Império Romano, e a coisa volta a acontecer. O que deve nos preocupar é um catolicismo não de vanguarda, mas um conservadorismo que, na verdade, como esse Instituto Dom Bosco, que isto é uma coisa que verdadeiramente é do demônio, não é? O Instituto Dom Bosco é uma coisa do demônio, porque eles se fingem ser católicos e, no entanto, eles acabam com os sacerdotes, com os bispos, com as pessoas que estão servindo a igreja, com o próprio Papa. E dizem que são pessoas que estão trabalhando pela fé cristã, pela fé católica. Então, nesse aspecto, o Instituto Dom Bosco é algo que nós devemos rejeitar, porque ali é Satanás disfarçado de luz, né? Eu não tenho nenhum medo de dizer isso, porque quem vai contra os bispos, contra os padres, contra o Santo Padre, está nessa dimensão. Por essa razão, meus irmãos e irmãs, nós precisamos ter muito cuidado com a lâmpada da nossa fé, se está sem óleo, se está apagando, bruxuleando, se está perdendo a sua luminosidade, se está perdendo o seu fulgor. Isso sim deve nos preocupar, a nossa vida de oração, a nossa vida litúrgica, a catequese pessoal, que é permanente, constante, né? Não há um dia que nós não precisamos nos aprofundar na evangelização. Não há nenhum dia que nós não precisemos mergulhar na palavra de Deus, nos textos da palavra de Deus. Não há nenhum dia que nós não precisemos ouvir o que a igreja tem a nos dizer, porque estamos em caminhada constante, numa jornada perene. Isso sim deve nos preocupar, isso sim deve chamar a nossa atenção. A prática dissimulada de um catolicismo que nada tem a ver com a realidade do mundo e até escandaliza. A prática de infidelidade litúrgica, religiosa, de todos nós, que muitas vezes, querendo fazer o bem, acabamos praticando o mal. Então, meu abraço e minha reflexão para hoje, e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica mariana Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia, no Meireles.